4 estratégias para você perder peso rapidamente, principalmente peso na barriga, ou seja, perder barriga. Existe uma maneira de perder mais rapidamente a sua gordura da barriga e perder peso também de maneira mais acelerada. É isso que a gente vai ver na live de hoje. Essa é a primeira live de aquecimento para o nosso desafio semana que vem. Desafio que vai ser no dia 15, 16 e 17 de setembro. O desafio aonde você vai conseguir entender tudo o que precisa para ter resultados ainda esse ano. Tem alguém aqui que está assistindo que acredita que seja possível realmente ver a barriga ir embora, ver resultados em definição muscular ainda nesse ano? Comenta aqui para mim, porque eu quero mostrar para você aqui, comprovando para você que é totalmente possível você ver resultados em definição ainda esse ano, ainda antes do Natal. Você vai botar aquela roupa no Natal apertada, justa, não vai ficar marcando, você vai realmente ter orgulho da sua ceia natalina, orgulho de você. Deixa eu me apresentar para você. Meu nome é William Couto, eu sou personal trainer online e eu ajudo mulheres reais como você, a ficarem mais bonitas peladas. Quando eu falo mais bonita pelada, é justamente o resultado real, resultado de verdade. Você vendo a gordura do seu corpo ir embora, você construindo massa muscular nos locais certos, e eu quero aqui dar as boas-vindas a você nessa live maravilhosa que a gente vai fazer com estratégias práticas para que você perca peso rapidamente. A gente vai entrar agora numa sequência de lives de aquecimento e eu quero convidar você a estar presente em todas essas lives, ou o máximo de lives possíveis. Pelo menos, a gente vai ter live todo meio-dia e à noite também Papo de Cascuda, que é onde eu falo com mulheres reais também que tiveram resultados absurdos dentro do meu programa Definição Extrema Só para Mulheres, que não está com vagas abertas, não adianta perguntar sobre vaga agora. Abre vagas com uma condição especial no dia 17 ao vivo. Esteja ao vivo comigo no dia 17, no último dia do desafio. Esteja ao vivo comigo, porque vai ser uma condição bem especial. Tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá, olha só, muitas me dando boa tarde. Eu vou dar bom dia aqui, 12:13. Eu não sei se é boa tarde ou bom dia. Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está vendo a reprise dessa live. E eu quero saber aqui se alguém já tentou perder peso alguma vez na sua vida. E perdeu peso, mas talvez tenha recuperado ou não. Fala comigo que eu quero conhecer um pouquinho mais você aqui. Você já tentou perder peso alguma vez na vida? Olha ali, ó, a Marluce maravilhosa tá aqui, a Tati chegou a tempo, quem mais tá aqui, ó? A Maria Vasconcelos, minha cascuda maravilhosa. Quero saber se você já tentou realmente perder peso, porque o que eu vou passar para você aqui, primeiro, são estratégias que são totalmente aplicáveis, que não demandam nenhum tipo de custo ainda. Então, isso que eu gosto de fazer, é colocar estratégias que elas sejam fáceis de implementar na sua vida e que você não precisa esperar para implementar, não. Você pode implementar hoje mesmo. A Flávia falou, por exemplo, que está tentando. Olha, a Tati escreveu aqui, ó, eu já perdi 7 quilos, mas acabei recuperando. Você sabe que perder peso é algo que eu acabo batendo um pouco de frente, e eu vou falar mais sobre isso, nessas estratégias de perda de peso que elas não têm muita inteligência. Por quê? Porque acontece o que aconteceu com a Tati. Ah, eu consegui perder peso fazendo esse tipo de dieta, mas depois eu recuperei. Não existe recuperação de peso se a estratégia é bem feita. Não adianta você perder muito peso quando você recupera ele, quando não foi sustentável a sua estratégia. Ah, eu fiz a dieta low carb uma vez, e aí eu consegui perder 21 quilos, ela foi ótima, mas logo depois eu recuperei 23 quilos. Será que essa estratégia foi ótima mesmo? E eu citei só um exemplo aqui da low carb para você entender. Não é que a low carb seja boa ou seja ruim, não é isso. Então, o principal de tudo é você entender que as estratégias que você vai implementar na sua vida, elas precisam ser sustentáveis, porque senão ela não funciona. Não adianta. Se você não consegue manter aquilo que você perdeu, é idiotice a gente querer insistir nesse tipo de estratégia que falsamente a gente acha que ela funcionou. Qual que é o jeito errado, primeiro, de você fazer aqui? Ah, antes que eu esqueça, para que você se inscreva no desafio gratuito da semana que vem, você pode comentar aqui embaixo desafio
ou ir no link do meu perfil depois para fazer a sua inscrição gratuita. Tem muitos presentes aqui para quem está inscrita, tá? Tem alguns presentes aqui que vão ter mais semana que vem, vai ter treino completo, manual de alimentação da barriga chapada 30+, teve receita de mingau hoje também para quem está inscrita, já teve e-book de mobilidade, enfim, tem mais coisa para vir por aí também. Vale muito a pena você estar inscrita. Lembrando, é de graça, tá? Não aceita nada que oferecerem para você, você foi sorteada, selecionada para receber uma vaga. Não, nada. Absolutamente nada. Tudo de graça. Desafio da semana que vem é de graça. O que vai ser pago é só o Definição Extrema só para mulheres, que é só no dia 17, só ao vivo que eu vou abrir vagas. Vamos lá. Jeito errado primeiro. Como é que você entende a perda de peso? Eu garanto que muitas de vocês aqui já tenham feito isso. Qual que é o jeito errado de perder peso? Primeira coisa de tudo, aquela urgência. Eu preciso perder 5 quilos de uma vez só. Eu preciso perder 7, 10 quilos. Você está acima do peso. E realmente você precisa perder peso na balança. Você precisa perder peso no total. Mas aquele raciocínio proibitivo, do tipo, eu não vou mais comer nenhum tipo de alimento que tenha carboidrato. Eu vou cortar o pão, eu vou cortar o cuscuz, eu vou cortar o arroz. Cara, se você cortar algum tipo de carboidrato que você consuma, com certeza você vai perder peso. O problema é que se você gosta desse carboidrato, provavelmente você perca peso da maneira errada. Se você gosta de arroz, qual que é o sentido de cortar o arroz? Não existe nenhum benefício em você cortar um alimento que é um alimento bom, como o arroz. Não existe nenhum tipo de benefício de você cortar um alimento bom, como o cuscuz também. Não existe isso. Porque você perde peso porque você está ingerindo menos calorias, pô, legal por aí. Só que o carboidrato, quando você vai diminuindo o carboidrato no seu corpo, cada grama de carboidrato que você ou joga para fora ou para dentro, carrega junto 3 gramas de água também. Então você vai perdendo muito líquido. Problema disso. Você consegue sustentar alimentos bons assim, que você gosta no seu dia a dia, quando você tira eles? Talvez você consiga sustentar por uma semana, 2, 3. O problema não está no tipo de alimento só. Não é no pão, não é no cuscuz, não é no arroz. É sim em tudo o que você come no dia. Então não dá para arrumar um único vilão aqui. Arroz ou cuscuz. Tem alguém aqui que gosta de cuscuz? Eu sei que tem umas cascudas aqui que são, assim, apaixonadas por cuscuz. Outras gostam de arroz no dia a dia. Não é escolher um alimento como vilão para que você simplesmente corte da sua vida. Isso está completamente errado. Outro erro muito grande, tá? Eu já vou entrar aqui nos pormenores das estratégias para você aplicar no seu dia a dia. Outro erro muito grande é fazer esse tipo de alimento vilão, cortar ele da sua vida quando você gosta e, ao mesmo tempo, ter a sua evolução baseada apenas em um número, apenas na balança. Você se pesa hoje, você ignora toda a sua realidade e vai só olhar o número na balança. Para ver se a estratégia que você está fazendo está dando certo, você faz o quê? Não se olha no espelho. Você vai lá e olha só o número na balança. Quando você faz estratégias comuns de perda de peso, por exemplo, um jejum prolongado. Jejum é bom? É ruim? Se você não se adapta ao jejum e se força a fazer isso, pode ser uma estratégia muito ruim. Se você se dá bem com o jejum, pode ser uma boa. Agora, colocar jejum como se fosse a solução para todo mundo, não é uma boa opção. Se você faz um jejum muito prolongado e quando você se alimenta, você proíbe diversos tipos de alimentos que eles são bons para você forçar uma perda de peso rápida, aonde todo o santo dia é uma luta para você conseguir manter aquela alimentação, porque tem alimentos que você não gosta tanto assim. Você acaba perdendo peso, sim, nesses primeiros momentos. Só que você perde peso com muita massa magra indo embora. E eu tenho certeza aqui que você não quer perder peso jogando massa muscular embora. Por que eu tenho certeza? Talvez você não tenha pensado nisso ainda, mas por que eu tenho certeza que você não quer isso? Porque você quer continuar com a sua barriga pelancuda? Você quer que o seu glúteo fique totalmente murcho? Você quer colocar um biquíni, se olhar no espelho e perceber que você está completamente gelatinosa? É isso que você deseja?
Até pode responder aqui para mim nos comentários. É isso que você realmente deseja? Perder peso e ficar mais... Eu vou colocar aqui, tá? Só me entenda, tá? Ficar mais feia, pelada. Quando eu coloco mais feia aqui é entre aspas, porque a questão do bonito e do feio aqui é muito individual, obviamente. Mas o que eu quero falar para você é trazer junto da perda de peso um excesso de flacidez, energia que vai lá embaixo no dia a dia, você comprometer e muito a sua massa muscular. É isso que você quer? Porque esses colaterais da perda de peso rápida e sem estratégia, é isso que toda mulher não quer. Mas muitas vezes ninguém abre o olho para te falar a verdade. Porque o problema de você perder peso rápido e da maneira errada é justamente jogar fora a sua massa muscular. Tem conserto depois? Até tem. Mas é muito melhor você fazer a perda de peso através de uma maneira inteligente, que eu vou passar aqui para você. Inclusive eu tenho um presente para dar para você também. Um presente aqui que eu vou dar para você. Para quem ficar até o final vai receber um baita de um presente aqui. Então, você não pode estar fazendo estratégias pensando só no número. Você não é um número. Eu sempre falo, eu não trato mulher como equação matemática. Você não é apenas um número. É natural você perder peso na balança? É claro que é, com a estratégia correta. Mas o que não é natural é você perder toda a sua massa muscular. Isso não está certo. Isso não está certo. A Lia fala aqui, ó, quero ficar tonificada. É exatamente isso. É perder a massa gorda e ficar tonificada. Mas você só fica tonificada quando nesse processo você também preserva ou ganha massa muscular. Seguinte. Principais erros, então. Falamos aqui. Não se trate como um número, não corte em excesso seus carboidratos. E mantenha na sua vida alimentos que você gosta. Não trate um único alimento como vilão. Esse é o jeito mais errado de perder peso rápido. Agora, que tal uma estratégia onde você consiga, não só nos primeiros dias, perder peso, e perder peso de uma quantidade considerável? Que tal uma estratégia que você perca principalmente gordura? Que tal uma estratégia onde você verdadeiramente acelera o seu metabolismo? Que tal uma estratégia onde você consiga melhorar a sua celulite, melhorar a sua flacidez e dar continuidade a isso todo o santo dia? Que não seja essa luta, essa coisa difícil de que, meu Deus, eu estou sonhando em comer o meu cuscuz que eu posso comer só no sábado. Não, cuscuz não é refeição livre. Arroz não é refeição livre. Você não tem que tirar isso da sua vida. Mas uma estratégia assim é totalmente possível. E eu quero passar aqui 4 pontos dessa estratégia para você. Hoje à noite, 8 horas da noite, hoje, terça-feira, 8 horas da noite, vai ter um papo de cascuda com a Mila. A Mila, eu não sei se a Mila tá aqui, tá na live aqui ou não, mas é só para dar um exemplo para você. Olha aqui, ó. Quando eu falo de barriga, cadê a foto da Mila? Quero ver se eu encontro aqui. Você que está no celular. Eu quero mostrar para você só porque quando a gente fala de barriga... não tá aqui, não tá aqui. A Mila tá aqui, ó. Tá sim, mestre, ó. Mila Santos. Tá aqui na live. Mila, eu tô com o meu iPad aqui, eu não tenho a sua foto no meu iPad aqui, ó. Quero ver se eu tenho ela só para mostrar que essas estratégias aqui, elas têm um poder tão grande, mas tão grande, de resultar em uma perda de gordura do abdômen também. Qual foi aqui, Mila, a sua mudança de peso, a sua perda de peso, ela deu quanto no total? Fala aqui pra nós, Mila, por favor. Ah, tá aqui, achei. Ufa, achei. Eu não gosto de falar sem comprovar. Olha só, aqui é a Mila, ó. Esse gatinho aqui não, né? Aqui, ó. Aqui é a Mila. Olha só. Olha a barriga da Mila. Aqui, ó. Totalmente natural, sem procedimento estético aqui, ó. A Mila que falou, só 20 quilos no total. Olha só, quando ela perde 20 quilos, quando qualquer pessoa perde 20 quilos, o que a gente vê? Ah, a pessoa de roupa ficou mais magra, né? Olha, as roupas aqui estão mais soltas. O problema é que você não vê definição, você vê muita flacidez. E realmente aquele corpo murcho que parece que derreteu, sabe? Parece que o corpo derrete. Aqui é a Mila, ó, que a gente vai conversar com ela. Aqui, mulher real, mais uma vez, olha só. Abdômen de tanquinho, olha isso aqui. Olha a barriga que ela tinha e olha a barriga que ela tem agora. Então, isso aqui,
A estratégia que eu quero passar para você, que eu vou falar mais sobre isso, com os treinos também, eu vou falar mais sobre isso no desafio, por isso que é importante estar inscrita no desafio. O desafio é gratuito, vai ter treino completo, treino para membros inferiores, treino para abdômen também, vamos falar de alimentação, vamos falar disso tudo. Então se inscreva no desafio. A gente está falando aqui só do aquecimento para o desafio. Como que você se inscreve? Basta digitar desafio aqui embaixo. E aí é o seguinte, você vai ter que entender que é necessário perder peso, sim, mas é necessário perder gordura. E a massa muscular a gente não quer perder. É por isso que você não vai poder se basear só na balança. E o primeiro ponto que você vai entender, e aqui o presente que eu vou dar para você está muito relacionado a esse primeiro ponto, é que para gerar uma perda de peso é necessário um fenômeno chamado déficit calórico. Alguém aqui já ouviu falar, ou alguém, melhor ainda, alguém não sabe o que é déficit calórico? Só responde aqui para mim, por favor, se alguém não sabe o que é déficit calórico. Porque é impossível você perder peso sem estar em um déficit calórico. Resumidamente, tá? Como é muito da dinâmica que eu vou falar para você, resumidamente, déficit calórico é o quê? É você ingerir menos calorias do que o seu corpo gasta. Simples assim. Nossa, William, como é simples. E realmente é simples. Mas o problema é que as pessoas muitas vezes pensam que é fechar a boca. Ah, eu tenho que fechar a boca, eu só emagreço fechando a boca. E isso está completamente errado. Não é fechando a boca. É comendo de maneira inteligente. Aqui, a Joeliane falou que não sabe o que é, a Lu também falou que não sabe o que é, a Carlene. Então deixa eu explicar para vocês. Déficit calórico é ingerir menos calorias do que o seu corpo necessita. Sabe por quê? Porque quando você ingere um pouquinho menos de calorias do que o seu corpo necessita, e esse valor aqui ele é calculado, e eu já vou falar como é que você calcula o seu. Já vou dar aqui na verdade eu tenho mais presentes para você então, né? Mas eu já vou dar esse direcionamento para você. Pensa o seguinte, o seu corpo ele precisa de, vamos colocar um número X aqui, hipotético. Seu corpo precisa de 2.000 calorias para sobreviver, para fazer os seus órgãos funcionarem, para você se movimentar no dia a dia. Ele precisa de 2.000 calorias que você ingere através da alimentação, daquilo que você bebe e daquilo que você come. Show! Precisa de 2.000. Se você der essas 2.000, digamos que seja ali exatamente as 2.000, o seu corpo ele não vai nem ganhar gordura e nem perder peso, nem perder gordura. Por quê? Porque você está dando exatamente o que ele precisa. Se você der mais calorias do que essas 2.000, digamos que você ingere 2.500 por dia, mas o seu corpo ele só precisa de 2.000. O que vai acontecer com você? Você começa a acumular essa energia. Como que a gente acumula energia no corpo? Através da gordura. Então você começa a ganhar peso. Principalmente se você não faz musculação, é peso de gordura. Se você faz musculação, é peso de gordura com massa muscular. As duas coisas. Mas isso a gente chama de superávit, que a gente tem mais calorias, superávit calórico. Agora, para que você precise perder peso, você precisa de um déficit calórico. E aí é que vem a ideia errada das pessoas que você precisa fechar a boca. Porque se você fecha a boca, você acaba ingerindo muito menos calorias. Mas você vai ter muita fome, você vai mandar embora a sua massa muscular e você não vai dar continuidade. E o que acontece quando você não dá continuidade? Efeito sanfona. Já ouviu falar do efeito sanfona? Eu tenho certeza que sim, né? Você recupera aquele peso que você perdeu inicialmente e recupera junto com alguns bônus. Recupera, inclusive, ganhando mais peso do que antes, porque você, com aquela fome toda, com toda essa zoada que você deu no metabolismo, você vai lá e adquire para a sua vida esse famoso efeito sanfona. Nós precisamos de um déficit calórico feito de maneira específica. Um tamanho de calorias que você vai deixar de consumir de uma maneira inteligente. Para quê? Para que o seu corpo perca gordura, para que você não morra de fome e para que você consiga preservar a massa muscular. Mas daqui é óbvio, né, que você vai precisar fazer musculação para preservar a massa muscular. Então esse é o grande segredo, é estar em um déficit calórico, e eu falo muito sobre isso. O nome desse déficit calórico que eu dei é déficit calórico inteligente, que é quando você vê as minhas cascudas, por exemplo, emagrecendo muito, como é o caso da Mila, e com uns pratão de comida. A Bi tá aqui também? A Bianca Costa aqui, ó. Bianca, quantos quilos você perdeu no total? A Bianca, pelo amor de Deus,
é outro corpo. Só que ela perdeu gordura, muita gordura, e ganhou massa muscular no processo. Só que é cada pratão de comida que vocês não têm noção. Pessoas próximas costumam falar o quê? Ué, mas você não queria emagrecer e tá comendo isso tudo de comida? É porque não tem que passar fome, não tem que comer pouquinho. Sabe aquela coisa de comer igual um passarinho? Aqui cascuda não come igual o passarinho. Mas eu quero facilitar para você aqui. Eu quero mostrar para você como que você pode ter noção das calorias que você precisa para consumir. Porque numa dessas você está me falando assim, ó, pô, William, eu entendi o conceito, mas eu não sei muito bem quantas calorias eu preciso para consumir. Dentro do Definição Extrema só para mulheres, nós temos uma calculadora, que é uma calculadora que identifica o seu gênero, no caso o gênero feminino, o peso, a altura, o seu percentual de gordura, o seu nível de atividade, para calcular tudo de uma maneira extremamente específica e individual. Isso tem dentro do programa pago, mas eu quero trazer uma solução bem simples para você aqui, que funciona e funciona muito bem também. Porque, pô, eu quero que você já comece a ter os seus resultados a partir de agora. Eu quero que você já tenha noção. Ah, William, então eu vou precisar contar calorias? É muito mais simples. Você não é obrigado a contar, mas é muito mais simples do que você imagina. Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar ele, assim, ó, eu quero trazer até uma certa individualidade para você agora, tá? Porque existem maneiras de você calcular isso. Você vai pegar o seu peso agora, você que precisa perder muita gordura. Muita gordura. Digamos que você está bem acima do peso. Você não é a falsa magra, tá? Não é aquela lá que parece estar magra, mas não é. Você precisa perder bastante peso. Você vai multiplicar o seu peso por 20. Simples assim. Então vamos lá. Eu quero que alguém que está acima do peso aqui me diga aqui, ó, o peso, perdão. Alguém que tem como problema o ganho de peso e está acima do peso. Me fala o peso aqui, para a gente fazer esse cálculo aqui ao vivo mesmo. Eu quero um exemplo. Ó, a Flávia falou, perco tudo, menos barriga. A Fabiana, pelo que você falou, você está bem acima do peso. 78, então vamos pegar a Fabiana, que foi a primeira que falou. 78. 78, quanto é que dá 78 vezes 20? Deixa eu ver aqui. Calculadora, 78 vezes 20. Isso dá 1.560. Beleza. Então aqui, a Fabi vai ter que ingerir por volta de 1.560 calorias. Beleza. Agora, talvez aqui, agora me dá um exemplo de uma falsa magra aqui. Uma falsa magra. Vocês já entenderam aqui, vocês estão me passando o peso aqui, é só multiplica o seu peso por 20. Eu quero um exemplo de uma falsa magra agora aqui. Uma falsa magra que está com o peso não tanto acima, mas tem aquela gordura localizada, tem aquelas gordura no culote, gordura na pochete e tudo mais. Falsa magra. Só escreve para o que eu possa entender, escreve assim, ó, falsa magra, e aí me dá o peso, tá? A Barbosa Marcenilda aqui falou, tá na academia há 4 meses, só emagreceu 2 quilos e põe até uma carinha de choro. Participa do desafio, você precisa, tá? Do desafio. Espero que você já esteja inscrita no desafio. Por favor. O problema é dessa fichinha de academia também. Escreve aqui, ó, falsa magra e o peso, para eu entender que o peso tá vindo da falsa magra. A Mari aqui, ó. A Mari Mica. Que nomezinho aí também, hein? Eita! Falsa magra, 57 quilos. A falsa magra, 57. A falsa magra, em termos gerais também, tá? Vai multiplicar por 24. Então, 24 vezes 57 vai dar por volta de 1.368. Por volta de 1.400 calorias, mais ou menos, ali, para a Mari, que falou ali de falsa magra. Então, olha só. Quem está mais acima do peso é um geral, é um indicativo, tá? Não é um cálculo totalmente individualizado, mas já é um indicativo, já traz luz para você que precisa de uma luz, que não está vendo luz no fim do túnel ali. Se você está muito acima do peso, multiplica o seu peso por 20. Vai dar ali mais ou menos as calorias que você vai precisar consumir no dia. Se você é falsa magra, multiplica por 24, vai dar mais ou menos ali as calorias que você precisa consumir no dia. Agora, presta atenção. Beleza. Descobri mais ou menos a quantidade que eu preciso. O que tem que fazer depois? Você vai ter que ficar próximo disso, mas existem potencializadores que eu quero passar aqui para você.
E outro ponto, como que você vai saber se realmente você está consumindo isso tudo? E é aqui que vale a pena você ficar até o fim da live, porque eu tenho um presentaço para você. Eu vou liberar um presente aqui, só agora, só para quem estiver ao vivo, só para quem estiver nessa live mesmo. Quem não assistir a live vai ficar sem, não adianta. Mas é um presente que eu tenho certeza que você vai falar assim, ó, não acredito que ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso para nós, aqui, de graça. Sim, é isso que eu vou estar fazendo, tá? Então, fica aqui até o fim da live. Primeiro ponto, estar em déficit calórico. Já vimos que é necessário. Agora, como é que a gente acelera esse processo aqui? Porque a gente está falando de perder gordura de uma maneira rápida. Primeiro, que esse déficit calórico calculado vai fazer você perder bastante gordura com uma quantidade de comida grande que você possa consumir e ainda você vai preservar sua massa muscular. Mas agora, entra a estratégia 2. Nós não queremos que você fique flácida. E existe uma única maneira de prevenir a sua flacidez, que é musculação. É óbvio que o treino de musculação precisa ser bem feito. Eu não vou aqui nessa live falar das estruturas de um treino de musculação, é por isso que nós temos mais lives de aquecimento e principalmente o desafio. Tanto que no desafio você vai receber um treino completo, com todas as explicações, tudo realmente em detalhes. Você vai receber isso na semana que vem no nosso desafio. Agora, entender que você precisa pelo menos de 3 vezes de musculação por semana é fundamental. William, eu consigo treinar 4, ótimo. William, eu consigo treinar 5, ótimo. Mas se você só consegue 3 é o que eu considero o mínimo para ter um ótimo resultado. Ai, William, mas e se eu só consigo 2? Cara, melhor do que nada. Se eu só consigo 1, melhor do que nada. Mas nós estamos falando aqui de aceleradores. Essa musculação, e agora eu preciso que você preste muita atenção, essa musculação vai acelerar a sua perda de peso? Não, ela não acelera a perda de peso. Ué, William, mas você me chamou para uma live de perda de peso rápida? Me fala para eu fazer musculação e ao mesmo tempo você fala que a musculação não vai acelerar a perda de peso. O que eu mais faço aqui é trabalhar com sinceridade. Eu não quero que você perca peso de qualquer jeito. Lembra do que eu falei antes? É perder peso com inteligência para que você não fique toda mole e tenha efeito sanfona. Então, apesar de não acelerar a perda de peso, é a musculação que vai salvar você do efeito sanfona e a musculação que vai salvar você de ter uma flacidez excessiva, mais celulite e ter aquele corpo que parece que derreteu. É só a musculação que faz isso. Mais uma vez, é a musculação, obviamente, bem feita, mas é só a musculação que faz isso. Então anota aí, déficit calórico, anota aí, déficit calórico inteligente, anota aí, musculação, mínimo 3 vezes por semana. Agora, tem outro ponto. Aqui sim é um acelerador. Existe uma maneira de você conseguir acelerar mais a sua perda de gordura, que é verdadeiramente acelerando o seu metabolismo. Ninguém acelera o metabolismo comendo mais algum tipo de alimento. Por exemplo, vou começar a comer pimenta, que acelera meu metabolismo, ou eu vou fazer jejum, que acelera o meu metabolismo, ou eu vou comer de 3 em 3 horas, que acelera o meu metabolismo, ou eu vou fazer um treino HIIT. Sabe o treino HIIT? Aqueles que prometem acelerar o metabolismo, mas não aceleram. Não é nada disso que acelera o metabolismo. Eu já dei aqui algumas aulas gratuitas falando especificamente sobre metabolismo e mostrando uma fração, a única fração do metabolismo que nós conseguimos verdadeiramente modificar de maneira natural. E eu não vou aqui dar uma explicação gigantesca, mas você consegue fazendo isso, aumentar o seu metabolismo, que é acelerar, gastar mais calorias durante o dia, quando você dá importância para algo que parece tão simples e tão inofensivo, que parece que não é tão efetivo porque não faz cansar, não deixa você suada, não vai deixar você com dores. Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Não é tomando chá não, Mari. Não é nenhum tipo de chá não, tá? Do que eu estou falando aqui? Se tem alguma cascuda, sabe que não tem nada a ver com chá, nenhum chá. Nenhum chá, nenhuma farinha, nem nada vai acelerar o seu metabolismo, pelo amor de Deus. Já tem até gente perguntando, que chá? Não, nenhum chá acelera o metabolismo. Também não é água, tá, Paula? Não é água também.
Ó, a Ana Almeida falou caminhar. A Mila falou passos. Passos. Acelerar o seu metabolismo não é tomando mais água. Água é importante, totalmente importante, mas não é tomando mais água que você vai realmente acelerar o seu metabolismo. Não é tomando água. Água é fundamental, beba água, sim, bastante água, mas não é. A Mila foi a primeira que eu vi aqui que matou a charada. Aí a gente vê que assim, não é de graça, não é sem querer. Aqui, ó, esse resultado, por exemplo, ó, um resultado de barriga mais trincada não é sem querer. Por quê? Porque ela acelera o metabolismo dela de uma maneira real. Não é tomando chá, não é com suplemento porcaria que querem vender pra você. Isso tudo não funciona. É muito bom porque a gente pensa, né? Nossa, é automático, eu faço um chazinho, tomo o meu chá e meu metabolismo acelera. Vamos usar a cabeça. Não é um chá que vai acelerar. Imagina se fosse todo mundo tomando chá, acabou ali o problema de barriga, acabou o problema de perda de peso. Não é. Você controlar o seu número de passos. Como assim, William? Número de passos. Número de passos que você dá no seu dia a dia. Não é necessariamente sair para fazer uma caminhada, mas é o número de passos, o quanto você se movimenta no dia. E buscar um número X, e eu já vou falar qual é esse número, faz completamente a diferença na sua perda de gordura e principalmente na perda de barriga. Eu mostrei aqui a foto da Mila. Principalmente na perda de barriga. A diferença é gigantesca. O número de passos que você dá. Primeiro, eu diria para você fazer um diagnóstico, para você entender o quanto você se movimenta, porque nós já temos estudos científicos comprovando que as pessoas acham que se movimentam muito, quando na verdade elas se movimentam muito menos do que elas acham. Os caras fizeram o seguinte, começaram a perguntar para as pessoas, pegaram um número de pessoas e falaram assim, ó, você acha que você é uma pessoa ativa, pouco ativa? E a maioria falava, não, eu sou bastante ativo, eu tô sempre para lá e para cá e tal. Aí eles colocaram um dispositivo nessas pessoas para elas ficarem ali por alguns dias, para ver o quanto ativas elas foram. Depois chamaram essas mesmas pessoas e falaram, e aí, como é que você acha que foi aqui nos últimos dias a sua atividade física no dia a dia? E as pessoas falaram assim, ó, eu fui super ativa, nossa, me movimentei muito. E aí quando eles pegaram aquele dispositivo, eles mostraram assim, ó, olha só, na verdade você foi muito menos ativa do que o que você pensou. Porque está comprovado aqui que você faz menos atividade do que você acha. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente acha que a gente realmente tem essa correria no dia a dia, você até pode ter um dia corrido, mas não fisicamente. Então você começa a mensurar isso. E é muito fácil de mensurar. Você pode simplesmente baixar um aplicativo gratuito, tá? Inclusive, existem inúmeros que você pode baixar. Eu vou colocar o nome aqui de um Steps Up, tá? Se você não tem reloginho, Steps Up. Esse aqui é um bom, mas assim, ó, qualquer um serve, tá? Você baixa e aí você deixa um dia, pelo menos 2 dias, você fica o máximo de tempo possível com o seu celular. Fica com ele o máximo de tempo possível. Não adianta baixar o aplicativo e deixar o celular na gaveta e aí você vai ter o seu dia. Você vai ter uma noção, pelo menos, do que você faz. E aí você vai ver, com o diagnóstico inicial, opa, eu dou em média 2.000 passos por dia. Eu dou em média 5.000, eu dou em média 7.000 passos por dia. Você vai ter esse diagnóstico e aí saiba que um número extremamente interessante, aqui eu quero passar 2 números para você, tá? Um número extremamente interessante é bater uma meta entre 9 a 11.000 passos por dia. A gente costuma falar que 10.000 passos por dia. É uma regra para todo mundo? Não. Por quê? Porque tem pessoas que têm como característica ter um trabalho como eu estou aqui, um trabalho sentado, um trabalho de escritório. Às vezes tem períodos na sua cidade que pode chover muito e você faz mais as coisas de carro ou de ônibus, não caminha tanto. É característica, é mais difícil mesmo, mas 10.000 passos por dia é uma ótima meta, mas ela não é fácil. Só que eu quero passar um segundo número para você que é totalmente real e possível. Depois que você tem o seu diagnóstico, digamos que no seu diagnóstico apareceu que você dá, em média, 3.000 passos por dia. Só 3.000. Aí você fala assim, ó, cara, 3.000, eu tenho que dar 10.000? Tá muito longe da minha realidade. Pode ser que esteja mesmo. Pode ser que hoje esteja longe da sua realidade. E aí que eu quero passar o segundo número para você. Você vai fazer o número que você diagnosticou e vai adicionar mais 1.000 passos. Só isso. William, então se eu diagnostiquei que eu dou em média 2.000 passos por dia,
e eu der 3.000, ou seja, 1.000 a mais, já está legal? Eu vou falar para você que já está legal. É algo que vai melhorar a sua realidade. Ou seja, vai estar melhor do que antes. Está perto do ideal? Não. Mas você já consegue gerar um gasto maior de energia no seu dia a dia, acelerando de uma maneira pequena o seu metabolismo. Agora, se você quer acelerar um pouco mais, coloca 2.000. E você pode fazer essa escadinha no número de passos com o passar do tempo. Porque numa dessas você vê que colocar mais 1.000 passos no seu dia foi uma barbada. Você fala assim, nossa, eu me sinto muito melhor assim, foi fácil, vou botar mais 1.000. Ah, vou botar mais 2.000. E aí você vai nessa escadinha. Assim como na musculação, quando você começa a fazer um exercício, você faz primeiro só com o peso do corpo ou com o aparelho sem nada de peso. Com o passar do tempo você coloca 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos, você começa a melhorar. E aqui para o número de passos pode ser feito dessa maneira também. Só que eu já vou adiantar para você. Quando você consegue ter uma média próxima de 9, de 10.000 passos por dia, é inevitável. Se você não tiver uma alimentação muito ruim, você vai perder muita gordura. E é a maneira mais inteligente de você acelerar a sua perda de peso sem comprometer a sua massa muscular. Porque você gera um gasto maior só de gordura. É absurda. É uma estratégia que parece ser simples, que se você segue funciona, e isso aqui que eu falo funciona para toda mulher. Principalmente se você passou dos 30, dos 40 anos e você sente que o seu metabolismo ele está mais lento. Se você sente que realmente as coisas elas estão mais difíceis com o avanço da idade. Essa é a maneira comprovada cientificamente de você acelerar o seu metabolismo e acelerar a sua perda de gordura principalmente. Cascudas que já experimentaram isso aqui, podem falar aqui. A Mila, acabei de mostrar um exemplo aqui. Eu tenho certeza que a Bianca também pode. Agora, estou vendo algumas perguntas aqui. Pedalar conta? Pedalar conta. A medida de passos é uma medida indireta do quanto você é ativo ou não. Agora, se você vai pedalar, é claro que conta. Tem até um cálculo que você pode fazer bem simples, que depende, é óbvio, né? Se você vai pedalar na subida, na descida, o quanto a velocidade que você pedala. Por isso que eu digo que é algo geral e simples. Mas mais ou menos meia hora de pedalada, meia hora de bicicleta numa intensidade moderada que você consiga manter, equivale a 3.000 passos. Normalmente isso, meia hora de pedalada, 3.000 passos. Ah, William, eu faço uma pedalada de meia hora, dando-lhe aqui, ó, paulada, subo o morro, desço, subo, sobe, tal. Aí é óbvio que vai valer para mais passos, mas eu digo numa média geral. 3.000 passos para mais ou menos meia hora de pedalada. Então pedalar conta? Com certeza conta. Se você tem um dia a dia que realmente não é possível aumentar os seus passos, vale muito a pena daí você adicionar um tempo para isso. Adicionar um cardio. Pode ser de baixa intensidade, média intensidade. Claro que quando a gente vai fazer um cardio, a gente busca uma intensidade um pouquinho mais elevada para trazer os benefícios do próprio cardio. Do próprio cardio que tem benefícios além do gasto energético, além do número de passos. Aí vale muito a pena você assim, ó, trazer de forma artificial esses passos, já que no seu dia a dia, mesmo você tentando se movimentar mais, você não conseguiu, ok, vá fazer o seu cardio também, isso é importante. Mas eu quero que você entenda que o conceito que se movimentar mais de maneira efetiva e de maneira que você consiga mensurar isso, você tenha na palma da sua mão o quanto você está se movimentando a mais, para garantir que não é só um achismo da sua cabeça, isso muda o jogo para perda de peso rápida. Você está vendo que eu não estou prometendo nada aqui de suplemento, porque não funciona. Nenhum tipo de chá, porque não funciona. Isso funciona para quê? Para engajar, para ganhar curtida, porque isso é uma grande mentira. Agora, o que dá resultado? Eu mostro aqui, eu mostrei aqui as minhas cascudas, e você pode ver aqui no meu perfil também, eu estou falando para você o que dá resultado, e você pode implementar agora mesmo. Hoje mesmo você já consegue calcular aqui o quanto de calorias aproximadas você precisaria ingerir, você já sabe que você pode acelerar esse processo aumentando o seu número de passos. Não gastou R$1 para isso, não gastou R$1 para isso. Você vai ter que fazer musculação para preservar e ganhar sua massa muscular. Você vai ter mais direcionamento sobre isso no nosso próprio aquecimento e também no próprio desafio. Então fica atento em todas as lives que você puder aqui. Tudo isso é fundamental. Se você for falsa magra,
Amanhã vai ter uma live específica de falsa magra. Amanhã é o meio-dia. Já deixa anotado na sua agenda aqui. Amanhã, meio-dia, a gente vai falar especificamente das melhores estratégias para falsa magra. Mas já adianto, também funciona essa estratégia para uma falsa magra. Fundamental. Então, essas são as possibilidades de você aumentar a sua perda de peso e ter realmente um resultado de perda de peso rápido, só que com qualidade. E não só um resultado de balança, e sim um resultado de balança mais o resultado visual. Porque imagina só você perder só gordura no seu corpo, conseguindo aumentar ou preservar a massa muscular, é realmente ficar tonificada. E isso não funciona só para mulheres de 30 anos, 35. Isso funciona muito bem, principalmente para quem acha que já tentou de tudo. Porque tem aquelas que falam, já tentei de tudo. Sim, daí ela gastou dinheiro com suplemento porcaria, gastou dinheiro tomando tudo que é tipo de chá, gastou dinheiro com receitinha fitness, gastou dinheiro com a fichinha da academia, que é uma porcaria, e aí acha que tentou de tudo. Quando na verdade não tentou as coisas que realmente funcionam. Agora, beleza. Falamos em déficit calórico, falamos aqui em musculação, em número de passos, e a gente volta agora a falar da alimentação. Tem um ponto da alimentação também que é extremamente importante, que é um macronutriente. Nós temos 3 macronutrientes: carboidratos, gorduras e proteínas. E é importante que dentro desse déficit calórico que você já ganhou aqui os cálculos para fazer o seu, você entenda também que a quantidade de proteínas também é importante. É menos importante do que o total calórico, mas a quantidade de proteínas também é importante. Ela tem a função de ajudar na construção de massa muscular quando associada ao treino. Só aumentar a ingestão de proteínas se você não tem um treino bom de musculação não vai funcionar. Mas colocar a proteína numa quantidade correta junto com a musculação, junto do seu déficit calórico inteligente, aí nós temos uma bomba poderosa para você utilizar. Qual que é a quantidade ideal de proteínas? Muita calma nessa hora aqui. Eu passei 2 cálculos aqui gerais para você, mas já tentando fazer uma individualização para que você possa aproveitar o máximo possível do total de calorias. Agora, a proteína é mais ou menos a mesma coisa. Se você está muito acima do peso mesmo, então eu vi aqui muitas mulheres que têm uma estatura baixa, com uma grande quantidade de gordura, muito peso, você não precisa se preocupar em ter uma ingestão muito alta de proteínas. Se você está muito acima do peso, você pega o seu peso e multiplica por 1,4. Tá show. Muito acima do peso. Então, quem é que aqui me falou antes aqui, ó? Teve uma que estava muito acima do peso, que falou que tinha 115 quilos mais ou menos, ou 105, eu não lembro. Mas vamos pegar um exemplo aqui de quem está muito acima do peso está com 105 quilos. Vamos falar isso aqui. 105 vezes 1,4. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo certinho. 105 vezes 1,4. Isso dá 147 gramas no dia. Pode ser que seja um desafio para essa pessoa consumir até essas 147 gramas no dia. Pode ser que seja um desafio. Então, diminui um pouquinho disso, mas entenda o raciocínio de, eu preciso ter um pouco de proteína sim no meu dia, porque eu faço musculação e eu quero ganhar e preservar a massa muscular. Agora, olha só, por exemplo aqui, a Vilaneide Ferreira, 84 quilos. 84 quilos, acredito que ela esteja... perdão, Vilaneide, eu vou fazer um cálculo parecido com o seu, tá? Porque a Michele Batista Silveira, ela escreveu aqui embaixo e me botou altura junto. Daí fica melhor até para eu contextualizar. A Michele aqui falou que ela tem 87 quilos, 87, e 1,60 de altura. Então, a gente sabe que ela está acima do peso, está ali com umas gordurinhas sobrando. A gente pega esses 87 e multiplica por 1,4. Vai dar 120 gramas de proteína por dia. Então, ela já sabe, olha que legal o que você aprendeu até agora, tá? 87 quilos aqui. Ela aprendeu que o bacana para ela seria ela pegar o peso dela, 87 vezes 20, para calcular o déficit calórico de maneira geral, mas que serviria muito bem para ela. Isso daria mais ou menos 1.700 calorias. Beleza, ótimo. Já sabe esse valor. Proteínas, a gente sabe que 87
vezes 1,4 daria por volta de 120. Maravilha. Ela já sabe mais ou menos os valores que ela teria que fazer. Agora assim, ó, mas vai ser difícil, como é que eu vou saber, como é que eu vou ficar próximo disso? E é aqui que eu tenho um presentão. É aqui que eu tenho um presente realmente aqui para você, que ficou até agora na live comigo. Existe uma maneira muito fácil de você descobrir se você está muito longe disso, se você está perto disso. Muito, muito fácil mesmo. Você só vai precisar abrir a sua boca. Nesse último fim de semana, eu lancei para as minhas cascudas, dentro lá do nosso programa pago, um agente de inteligência artificial que é chamado de Casco Nutri. Eu coloquei lá. Para vocês testarem, eu já venho criando essa inteligência artificial há muito tempo, para que ela realmente só pegue fontes confiáveis de alimentos e dê para nós um valor realmente confiável. Venho fazendo ajustes, venho fazendo um período de testes, e ela tá assim, ó, maravilhosa. Muitas cascudas me mandaram mensagem, ficaram muito felizes com isso, muitas falando, meu Deus do céu, mais isso você ainda criou, melhorou o que já estava ótimo, você conseguiu melhorar ainda esse presente. Eu não sei se alguma cascuda que está aqui na live já testou, tá? Já testou, mas eu quero liberar essa inteligência artificial, a Casco Nutri, para você. Ela é assim, realmente, ela é mágica, ela é incrível, porque você simplesmente vai falar assim, ó, café da manhã, por exemplo, digamos que você comeu 2 ovos, 2 fatias de pão integral, que seja, você comeu mais uma maçã e uma banana. Só estou chutando um exemplo aqui. Você simplesmente vai pegar, vai falar com ela assim, ó, eu comi 2 ovos, 2 fatias de pão integral, comi uma maçã e comi uma banana. Só fala isso. E ela vai falar para você, pô, show de bola. Então você ingeriu tanto de calorias, você ingeriu tanto disso, tanto daquilo. Ela passa tudo para você. Você não precisa fazer nada. 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 Simplesmente só falar. Ah, porque eu ingeri isso agora no almoço, eu ingeri arroz, mais ou menos 150 gramas de arroz, mais ou menos 150 gramas de feijão, mais um bife de gado, mais... Ela passa tudo para você. Tudo. Tudo. Eu coloquei isso por enquanto só lá na Casculand, que é a nossa comunidade de cascudas pagantes de definição extrema, porque ainda está em período de testes. Estou fazendo os ajustes aqui. Por enquanto só tive que fazer um ajuste desde domingo, mas eu vou fazendo os ajustes. E depois a gente vai liberar dentro do programa, mas eu queria presentear você aqui. Mesmo você que não é minha cascuda oficial aqui, mesmo que você não consiga uma vaga agora na quarta-feira, eu queria liberar isso para você. Eu tive essa ideia de fazer hoje de manhã. Então minha equipe não sabe nada disso, não está rolando nada de automação ainda. Eu vou colocar isso nos meus stories mais tarde. Não sei se eu vou conseguir colocar hoje. Por quê? Porque eu preciso colocar esse link em um lugar seguro, um lugar que você consiga acessar de uma maneira fácil. Então eu preciso desse passo a passo todo. Foi uma ideia que eu tive agora, de última hora, para facilitar a sua vida. Eu quero ver se eu consigo fazer isso aí hoje, no mais tardar até amanhã. De repente, amanhã depois da live de Falsa Magra. E aí você vai poder usufruir desse presente. Não tem custo nenhum, é só para facilitar a sua vida. Só isso. Só isso. Todos que vocês que estão aqui assistindo essa live, todas vocês vão ganhar esse presentão. Só uma coisa. Eu fiquei tão empolgado para falar do presente que eu esqueci aqui de falar da ingestão de proteínas. Eu falei de quem está muito acima do peso, que multiplica o peso por 1,4 mais ou menos. Mas para quem não está acima do peso, para quem é falsa magra ou está só um pouquinho acima do peso, você pode multiplicar por 2 o seu peso. Vai dar um valor alto de proteína lá, que se você errar e ficar um pouquinho próximo, não tem problema. Se você ultrapassar, também não tem problema. Mas se você é ou falsa magra ou está só um pouquinho acima do peso, pega o seu peso e multiplica por 2. Mas saiba de uma coisa. 1,6 até 2,2 é uma faixa que está valendo. Então, digamos aqui, eu quero um exemplo de uma falsa magra. Por favor, aqui, me fala aqui, ó, falsa magra, 62 quilos. Me dá um exemplo aqui, real. Por favor. Olha aqui, ó, a mulherada tá gostando. Ah, que vocês estão gostando, né? A Patrícia falou, primeira vez vendo você aqui, já seguindo. Pô, Patrícia, seja muito bem-vinda por aqui, Pati. 74 é a falsa magra, Carolzinha? Por favor, me fala aqui. 74, eu vou pegar o da Carolzinha aqui, ó.
1,53, 53 quilos. A Drica que mandou a altura, eu sei que a Drica é falsa magra, tá? E depois a Andréia. 64 quilos da Andréia e a Drica 53 quilos. Mas esse aqui é um cálculo que vocês podem fazer mesmo, tá? Então não tem galho. Vamos pegar aqui, ó. 64 vezes 2 dá 128. Então 64 quilos dá 128 gramas de proteína. Beleza. Digamos que quem é que colocou aqui? Como é que era o nome dela? A Andréia. Digamos que a Andréia, aqui ó, que pesa 64 quilos. Ela não consegue agora nos primeiros dias ingerir 128 gramas de proteína. Digamos que ela não consegue. Tá usando lá Casco Nutri e ela não consegue. Cara, não tem problema, porque a gente multiplicou por 2. Lembra que se ela multiplicasse por 1,6 também ia estar super dentro? Então os mesmos 64 quilos dela, vamos lá, 64 vezes 1,6 dá 102 gramas de proteína. Então, mesmo que ela tivesse multiplicado ali por 1,4, dá 102. Então, por volta de 100 gramas já estaria legal, já estaria bacana. A ideia aqui é você entender. Olha, eu preciso estar ingerindo mais proteínas do que normalmente as pessoas ingerem. Pessoas normais que não treinam não ingerem tanta proteína assim. Eu preciso estar ingerindo um pouquinho mais. Existem valores para eu me basear. Valores que, quando eu faço musculação, eles me ajudam a ganhar massa muscular e a preservar a massa muscular. Show, legal também. Agora, se nos primeiros momentos eu não consigo todo esse valor do cálculo, beleza, eu chego próximo e eu vou me educando a comer um pouquinho mais, aqui e ali, divido em mais refeições e aí você vai no dia a dia. A gente pode até fazer, se você quiser, uma live específica só de proteínas. Posso fazer isso aí também com você, se você quiser. Só digita aqui para mim proteína para eu ter uma ideia, se você quiser. Daí, se tiver bastante gente, a gente pode até combinar um outro horário, de repente semana que vem, uma outra live com estratégias específicas para você aumentar a sua proteína de um jeito bem fácil e que não custe caro, que você talvez nem precise estar gastando um suplemento, você pode fazer isso tudo, tá? Mas a questão é que você entenda isso, que não precisa ser perfeita, mas se você melhorar um pouco e estiver próxima desse cálculo ideal, já vai ser muito show para você. Tá? Então, resumindo tudo que a gente viu hoje, nós vimos que existe um jeito errado de perder peso mais rapidamente, que é o jeito onde você perde massa muscular, onde você perde muito líquido, onde você fica muito flácida, que é proibindo alimentos, que é se baseando exclusivamente em mudanças de balança, é sofrendo, fazendo um déficit calórico muito agressivo, e aí você vai ter flacidez e efeito sanfona principalmente. E existe o jeito certo, que é onde você calcula aproximadamente um déficit calórico interessante para você, e eu passei esses cálculos aqui, onde você coloca uma quantidade de proteínas razoável também para você, você também recebeu esse cálculo bem fácil de você fazer aqui, onde você precisa ter a musculação como atividade física principal, porque você precisa preservar a massa muscular, é o único jeito de você não ficar flácida, e você acelera o seu metabolismo para perder ainda mais gordura através do aumento do número de passos. A gente viu como diagnosticar o que você está fazendo agora e 2 números para você ter ideia de como melhorar cada vez mais. Liberei também a minha inteligência artificial para ajudar você nesse processo, para que você não precise ficar pensando, meu Deus, tem que calcular tudo. Você só fala com ela, ela fala o que você está ingerindo e eu vou liberar essa inteligência artificial depois que eu falar com a minha equipe. Provavelmente eu coloco nos meus stories ou em algum post do feed e é importante que você continue acompanhando aqui, continue vendo todas as lives de aquecimento também. Hoje à noite, terça-feira, 8 horas da noite, tem um papo de cascuda com a Mila, que está com o abdômen trincado maravilhoso, seguindo essas estratégias todas. Se inscreva no desafio, você pode se inscrever tocando no link que está no meu perfil ou comentando aqui embaixo desafio, que eu mando no seu direct lá as instruções. O desafio é gratuito, acontece no dia 15, 16 e 17 de setembro. Assista todas as aulas, você precisa muito disso. E não caia em nenhuma oferta, não estou vendendo absolutamente nada, o desafio é gratuito, eu não estou vendendo, ele é realmente gratuito. Tudo isso que eu estou proporcionando para você é gratuito, porque eu garanto que você pode ter resultados em definição ainda esse ano, perder a sua barriga ainda esse ano, porque é totalmente possível com estratégia inteligente feita para mulheres reais, mulheres como você. Esteja comigo e no dia 17, para quem quiser ter o acompanhamento individual, o acompanhamento da minha equipe, todos os treinamentos, um treino novo por mês, toda a parte de alimentação, tudo isso, dia 17 eu abro vagas
para novas cascudas, com uma condição especial para quem estiver ao vivo comigo. Apenas no dia 17. Até lá, você não paga nada por nada. Muito obrigado pela nossa primeira live aqui. Nos vemos hoje à noite, 8 horas da noite, pontualmente no Papo de Cascuda com a Mila, vendo como ela colocou essas estratégias todas em prática. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê durante toda essa semana no desafio e bora, porque você pode ter resultados ainda esse ano ficando mais bonita pelada. Um beijo e até mais.